Hoje vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado Uma Vida Sem Respostas. Quando surgem as perguntas, qual é o sentido da vida? Qual o propósito de viver nesse mundo? As pessoas respondem, eu não sei. Ninguém realmente sabe as respostas das questões sobre a vida. Então, por que os humanos nascem neste mundo? Por que estamos vivendo nesta terra? Não deve haver uma razão? Quando visitei os Estados Unidos pela primeira vez, um funcionário da imigração, que estava no posto de controle, me perguntou, qual o motivo da sua visita aos Estados Unidos? Essa foi a primeira pergunta que me fizeram. Hoje em dia, ocorre o mesmo. Sempre que eu visito as nossas igrejas em outros países, a primeira pergunta dos funcionários da imigração é: qual o motivo da sua visita a este país? Na Bíblia, somos chamados de estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, qual é o motivo de termos vindo a esta terra? A fim de viver uma vida significativa, precisamos entender esse propósito. Porém, como ninguém sabe as respostas para as perguntas, por que viemos a esta terra e para onde iremos? Nós apenas vivemos, passando pela mesma rotina, sem sentido, dia após dia. Contudo, a Bíblia nos dá respostas. O Pai e a Mãe Celestiais nos deram todas as respostas das perguntas. De onde viemos? Para onde iremos? Nossa visita a este planeta Terra tem um propósito claro. Se alguém perguntar, por que os humanos vieram à Terra? Precisamos dar a resposta certa a eles. Quando um funcionário da imigração pergunta, qual o propósito da sua visita? Vocês devem dar uma resposta clara. Caso contrário, você parecerá suspeito a eles. Se isso acontecer, você será levado para outra sala, para uma investigação maior. E você será deportado se eles considerarem que a sua visita é imprópria. Da mesma forma, como podemos ter objetivos e um destino correto quanto à nossa jornada na Terra, sem entender claramente o motivo e o propósito da nossa vida? Porém, uma vasta maioria de pessoas simplesmente vivem suas vidas diariamente, sem ter nenhum objetivo. Em nossa vida de fé, não devemos ir para a igreja apenas para louvar, orar e ouvir os sermões só porque é o dia de sábado. Já que essas respostas foram ensinadas a nós, não devemos alegremente e com gratidão andar no caminho de nossa vida de fé? Irmãos e irmãs, até mesmo a oportunidade de viver dessa forma é muito curta. Na Bíblia, a vida humana é como a neblina, que aparece pela manhã e então, de repente, desaparece. Os dias de nossa vida também são comparados como a relva e as flores. Irmãos e irmãs, vocês já viram por quanto tempo as cerejeiras ficam floridas? As árvores parecem lindas e ficam floridas por cerca de uma semana. Então, cai metade de suas flores. No dia seguinte, a outra metade cai e desaparece. Nos 365 dias do ano, as árvores não ficam, no máximo, floridas por 2 semanas. Creio que a Bíblia nos ensina sobre como a vida humana é realmente curta. É por isso que devemos compartilhar todas as respostas sobre a vida com as pessoas do mundo e guiá-las para o eterno reino dos céus. Podemos viver uma vida significativa quando entendermos sobre o mundo espiritual, além do mundo físico. A maioria das pessoas dizem, eu não tenho nenhuma resposta que justifique a minha existência.
Eu abro meus olhos, porque o sol se levanta. Já que não há quem me alimente, eu tenho que trabalhar e ganhar um salário para comprar a minha própria comida. Depois de viver por 60 ou 70 anos, quando as pessoas se perguntam, por que eu vim a esta terra? O que eu conquistei em minha vida? Elas chegam à conclusão, eu realmente vivi toda a minha vida sem um propósito. Isso significa que as respostas sobre a vida não existem? Deus claramente nos deu todas as respostas sobre a nossa existência e sobre o que fazer enquanto estamos na Terra. Porém, as pessoas se esquecem dessas respostas, enquanto perdem suas vidas por um período de 70 a 80 anos. Devemos entender claramente o motivo e o propósito de nossa vida na Terra e reverenciar a Deus durante esse tempo. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, Deus explicou brevemente o sentido de nossa vida. Embora estávamos mortos em nossas transgressões e pecados que cometemos no céu, Deus nos salvou pela sua graça. Não nascemos sem motivo nesse mundo. Definitivamente, há um motivo e um propósito para a nossa vinda a esta terra. Quando vamos ao mundo e ensinamos as respostas dessas questões para as pessoas que não conhecem o propósito de sua existência nesta terra, isso não é uma pregação? Então, qual é a razão de virmos a esta terra? Vamos ver pela Bíblia. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Podemos entender que Deus criou a humanidade com o pó da terra e o fôlego de vida. O pó se refere ao nosso corpo. O fôlego de vida se refere ao quê? Refere-se à nossa alma, que Deus soprou em nós. Através do livro do Gênesis, capítulo 2, podemos entender que um homem é feito de corpo e alma. Enquanto vivemos nesta terra, alguns encontram a resposta para o propósito dessa vida, enquanto outros vivem em vão, sem nunca encontrar as respostas. Aqueles que falharem em entender o propósito de terem vindo à Terra, viverão suas vidas em vão e não poderão evitar de sofrer a eterna punição do inferno. Mas, ao contrário, aqueles que encontraram as respostas podem adorar corretamente a Deus e retornar para a eterna glória do reino dos céus. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: E o pó, o corpo, volte à terra, como era, e o espírito, a alma, volte a Deus, que o deu. Deus formou a humanidade com um corpo e uma alma.
Se uma pessoa morrer, cada elemento volta para o lugar de onde veio. O corpo retorna para o pó e a alma retorna para Deus. A alma não volta para Deus, já que ela se originou de Deus. Então, as nossas almas realmente viveram no céu antes de virem a esta terra? Vamos confirmar isso no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Não foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios, que disse: desde a eternidade foi estabelecida. Com isso, podemos entender que antes do mundo ser criado, Salomão já existia. Em outras palavras, Salomão existia quando a terra estava sendo criada. A existência de Salomão, antes do mundo ser criado, era em corpo físico? Definitivamente não. Ele não era um ser espiritual que vivia com Deus no céu, no mundo da quarta e quinta dimensão? Versículo 24. Antes de haver abismos, o que ele disse? Eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, Salomão viu em primeira mão Deus criando o mundo. Com isso, não podemos entender que Salomão existia espiritualmente e não como um ser humano, em carne? Vamos para o versículo 30. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, fogando perante ele em todo o tempo. Foi explicado dessa forma no livro de Provérbios, capítulo 8. Não apenas Salomão, mas todos os seres humanos eram anjos celestiais, cheios de deleite, vivendo em glória, dia após dia, na presença de Deus. Vamos ver o mesmo testemunho através de outro profeta. Vamos para o livro de Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. O pronome eu aqui não se refere a Deus Jeová? Então, a quem o pronome tu se refere? O tu se refere a Jó. Deus disse: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Não podemos ver como Deus despertou Jó para a verdade? Vamos para o versículo 21. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido. Quando ele nasceu? Antes de Deus lançar os fundamentos da sua obra de criação, Jó já tinha nascido. Por quanto tempo ele já havia vivido? E porque é grande o número dos teus dias. Isso significa que ele havia nascido há muito tempo. Nós estávamos no céu com Deus, mesmo antes desta terra ter sido criada. Simplificando, nós somos anjos do mundo angélico. Por alguma razão, esses anjos estão em carne e estão vivendo nessa terra agora. Com certeza, há um motivo e um propósito para as nossas vidas. Devemos entender claramente o motivo de Deus ter nos enviado a esta terra. Não apenas Jó e Salomão, mas todos nós éramos anjos que vivíamos no céu com Deus. Agora vamos encontrar o motivo de virmos a esta terra. Qualquer fundador de outras religiões
não puderam dar uma resposta para essa questão. Seus ensinamentos apenas direcionam os assuntos desta vida. Seja uma boa pessoa enquanto vive na Terra. Fazer o bem nessa vida é uma virtude. Não devemos seguir esses tipos de ensinamentos cegamente, mas entender por que precisamos ser bons e viver uma vida piedosa, e por que precisamos adorar a Deus enquanto vivemos nesta terra. Não devemos entender o motivo de adorar a Deus? Então, por que tivemos de vir a esta terra? Entre as muitas passagens que ensinam por que viemos à terra, vamos entender como tudo começou, observando a mentalidade do primeiro pecador no céu. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Deus nos mostra pela Bíblia como era a mente do transgressor no mundo espiritual. Está escrito: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi uma grande rebelião para tomar o trono de Deus. Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 28, também. Capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Embora ele fosse o rei de Tiro, na terra, através do próximo versículo, podemos entender qual era a sua posição no mundo espiritual. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Através dos livros de Ezequiel, capítulo 28, e de Isaías, capítulo 14, Deus está mostrando quais pecados cometemos no céu. Mesmo sendo anjos, fomos envolvidos em uma grande rebelião contra Deus e fomos expulsos a esta terra, a cidade de refúgio. Essa é a nossa situação atual. Algumas pessoas perguntam: por que eu sou chamado de pecador se eu nunca fiz nada de errado em toda a minha vida? O fato de termos vindo a esta terra prova que somos pecadores. Se não tivéssemos cometido pecado, não haveria necessidade de virmos a esta terra. Por isso, Jesus disse: eu vim procurar os perdidos. Eu vim procurar os pecadores. Com esses versículos, podemos entender que somos os pecadores que foram expulsos para a terra depois de pecar no céu. Como pecadores, devemos viver uma vida de arrependimento nesta terra. Para nos dar essa compreensão, o Pai e a Mãe Celestiais vieram à terra. Eles abriram um caminho para a verdade da nova aliança e estão nos guiando até hoje para que nossos pecados sejam perdoados. Vamos seguir fielmente o Pai e a Mãe por onde quer que eles nos guiem e entrar no eterno reino dos céus. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13.
Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos. Jesus não veio a esta terra para chamar justos. Quem ele veio chamar? E sim pecadores, ao arrependimento. Chamar alguém não significa que você está procurando por ela. Ele veio à terra para procurar os pecadores. O mesmo ensinamento foi dado no Evangelho de Lucas, capítulo 19 também. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido mencionado aqui e os pecadores mencionados no Evangelho de Mateus, capítulo 9, são pessoas que estão na mesma situação precária. Os crimes espirituais que a estrela da manhã e que o rei de Tiro cometeram são os mesmos crimes que nós cometemos no céu. Nós somos os anjos que foram expulsos do céu por causa dos nossos graves pecados. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essas palavras testificam o fato de que realmente somos pecadores. Por isso, não havia outra escolha a não ser sermos expulsos para a terra. O motivo de virmos a esta terra foi para esperar pela morte. Mas o pai e a mãe tiveram piedade de nós, vestiram-se de carne e nos ensinaram todas as respostas. Eles vieram nos dar o perdão de pecados. Como os pecadores que foram expulsos a esta terra podem voltar ao seu lar eterno? Já que fomos expulsos do céu por causa dos nossos pecados, nunca poderemos voltar para o mundo de onde viemos sem o perdão de pecados. Simplificando, precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Vamos ver a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ao que se refere seu sangue, neste versículo? Ao sangue de Jesus Cristo, por meio do qual nossos pecados são perdoados. Mesmo que seja possível pecar nesta terra, os pecados, neste versículo, são os pecados que cometemos no céu. Está escrito que temos a redenção, o perdão de pecados. Qual verdade contém o sangue de Jesus Cristo, que nos dá o perdão de pecados? Precisamos encontrar a resposta. O retorno ao nosso lar eterno no céu não está relacionado a conhecer a resposta e a viver uma vida de fé adequada? Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O que ele prometeu através de seu sangue, de acordo com o versículo 28? Jesus nos deu o pão e o vinho da Páscoa, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados.
Do que ele chamou essa aliança? No Evangelho de Mateus, Jesus disse: "Isto é o meu sangue, o sangue da aliança." E no Evangelho de Lucas, ele chamou de o sangue da nova aliança. Jesus explicou o significado de nos dar o pão e o vinho da Páscoa para o perdão de pecados através de seu sangue, o sangue da nova aliança. Estabelecendo a nova aliança, ele nos deu o precioso ensinamento de que quem guardá-la será perdoado de seus pecados. Já que estamos vivendo na terra em carne, por causa dos nossos pecados que cometemos no céu, não podemos voltar para o nosso lar espiritual carregando o mesmo pecado. Precisamos do completo perdão de pecados. Mas isso é algo que não podemos fazer sozinhos. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 2, e de Lucas, capítulo 5, ninguém pode perdoar pecados além de Deus. Então, se alguém aparecer e perdoar os pecados da humanidade com a verdade da nova aliança, podemos entender que essa pessoa é quem? Ela é Deus. Quem foi aquele que veio a esta terra e perdoou os pecados da humanidade através da Páscoa da nova aliança? O Pai Ansanhon e a Mãe Nova Jerusalém Celestial vieram à terra e nos permitiram comer o pão e o vinho da Páscoa. Dessa forma, Deus deu propósito e direção à nossa vida, abrindo o glorioso caminho para nós. Todos os sofrimentos na terra, eventualmente, chegarão ao fim. Antes disso, a não ser que o propósito de vida seja encontrado e a glória do reino dos céus seja restaurada, toda a humanidade, inevitavelmente, enfrentará um julgamento e sofrerá a agonia do eterno inferno. O Espírito e a noiva tiveram piedade de nós e vieram à terra em carne. Eles ainda estão procurando pelos filhos de Sião. Com arrependimento, vamos receber a salvação e entrar no eterno reino dos céus, sem falta. Esperando que possamos viver uma vida digna de entrar no reino dos céus, que está muito próximo, gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.